Minha cunhada me odiou por anos e então teve um espontâneo trágico, então a acolhemos de volta, mas ela começou a dizer ao meu filho que ela era sua mãe verdadeira. Meu marido David e eu estamos casados há 8 anos, temos um filho juntos chamado Tom, ele tem atualmente 4 anos e é uma criança muito brincalhona com uma imaginação hiperativa. Tom sempre foi próximo de mim e é um pouco filho da mamãe, o que eu não me importo já que sei que assim que ele se tornar um adolescente, ele terá seus próprios interesses e pode não querer passar tanto tempo comigo. David e eu somos excelentes parceiros e ao longo dos anos aperfeiçoamos nossa rotina cuidando da casa, de Tom e também de nossas carreiras gratificantes. Honestamente, essa harmonia entre nós tem sido possível porque eu pensei que tinha um marido muito respeitoso e comunicativo como David. Então você imaginaria que eu não tenho nada do que reclamar, certo? Bem, estou fazendo este post hoje sobre a irmã do meu marido, Kate. Agora, eu não quero começar mostrando meu preconceito em relação a ela, mas vamos apenas dizer que Kate é extremamente difícil de se conviver. Ela sempre foi fria comigo desde o início e esse comportamento permaneceu o mesmo, embora eu e David estejamos casados há muito tempo. Lembro-me que durante o início do nosso namoro David me disse que seus pais me aprovariam facilmente, mas que sua irmã Kate definitivamente me interrogaria porque ela sempre foi muito protetora com ele. Bem, como se viu, ele estava certo. Na primeira noite que a conhecemos ela me fez um monte de perguntas sobre minha família, minha infância e sobre meus irmãos. Não importava o que eu respondesse, ela parecia impressionada e tinha o nariz empinado o tempo todo. Ela também mencionava aleatoriamente as ex-namoradas de David no meio da nossa conversa e as comparava a mim, como se fosse a coisa mais normal a se fazer. Em um ponto durante o jantar ela convidou David para se juntar a ela e suas amigas para uma viagem de garotas, dizendo como ele precisava clarear a cabeça antes de ficar sério com alguém. Essa declaração realmente me estranhou e fiquei visivelmente irritada, o que David notou e disse à sua irmã para recuar o mais educadamente possível. Agora, isso é algo que às vezes me incomodou no meu marido. Embora ele enfrente sua irmã, ele não é realmente forte sobre seus limites por causa de sua afeição por ela, eu acho. Isso a faz presumir que ela pode continuar pressionando o assunto tudo porque ela é a irmã mais velha, e de acordo com ela, só ela tem o melhor interesse dele. Desde aquele primeiro jantar eu estava convencida de que Kate e eu não gostávamos uma da outra. Isso me magoou um pouco, mas eu não ia me esforçar para convencer alguém a me amar e me aceitar se já tivessem uma opinião formada. Apesar desse incidente eu sempre fui educada com ela sempre que nos encontrávamos, mas ela nunca facilitou as coisas para mim. Um incidente em particular que me vem à mente imediatamente é a festa de aniversário dos avós de David. Eles convidaram toda a família e eu fui convidada como acompanhante de David já que estávamos namorando há 1 ano na época. Durante a festa membros da sua família vinham conversar comigo e eu adorei como a família dele era tranquila e amigável. A única pessoa que não falou uma palavra comigo ou sequer me cumprimentou foi Kate. Percebi isso e me mantive afastada dela o máximo possível. Em um momento seus avós pediram a todos que se reunissem para tirarmos uma foto em grupo. Enquanto nos reuníamos Kate me apontou em voz alta e pediu que eu saísse da foto. David olhou para ela com as sobrancelhas levantadas enquanto Kate continuava dizendo que talvez ele terminasse comigo no futuro e que ela não queria que uma das vagabundas do seu irmão fizesse parte da foto. Meu rosto ficou vermelho de vergonha e todos pareciam desconfortáveis também. David tentou argumentar, mas Kate continuou falando por cima dele, dizendo como eu era apenas uma estranha qualquer e que eu nem deveria ter ido à festa para começar. Eu já tinha ouvido o suficiente e me senti totalmente humilhada. Eu me desculpei e voltei para dentro da casa para procurar minhas chaves do carro. Eu não tinha intenção de passar mais 1 minuto com aquela mulher. David e seus pais vieram correndo atrás de mim tentando se desculpar. Sua mãe tentou me convencer a voltar com eles, mas o momento já estava arruinado. Eu podia ouvir os avós de David repreendendo Kate em voz alta e me senti ainda mais culpada por arruinar o dia de todos. Fui embora imediatamente naquela noite, até pensei em terminar com David pois sabia que não poderia lidar com alguém como sua irmã. No entanto, David veio à minha casa com flores e doces para se desculpar. Ele me contou como todos repreenderam Kate por ser rude comigo e que ele ameaçou cortar relações com ela também, o que aparentemente a fez chorar. Ele me disse que estava farto das palhaçadas da irmã e que não queria mais nada com ela. Conversamos muito, mas me senti reconfortada por ele ter me defendido. Nos dias que se seguiram David manteve sua palavra, paramos de nos encontrar com Kate e ele parou de atender suas ligações. Às vezes ela aparecia na casa dele sem avisar, então ele trocou todas as fechaduras e pediu aos pais que conversassem com ela para que ela respeitasse seu espaço privado. Seus pais apoiaram sua decisão, então Kate não teve escolha a não ser aceitar o fato de que seu irmão não queria nada com ela. Pensamos que isso a faria pensar e se arrepender da maneira como me tratou, mas teve o efeito oposto. Ela começou a me ligar e enviar mensagens de texto ameaçadoras, me culpando por tudo. O cúmulo foi quando ela apareceu no meu trabalho uma tarde exigindo me encontrar. Felizmente meu gerente interveio e a expulsou, mas eu fiquei muito abalada. Disse a David que nesse ponto eu não tinha escolha a não ser terminar com ele para me afastar de sua irmã louca, abrir um processo contra ela e levá-la ao tribunal por me assediar. David começou a chorar ao ouvir isso, implorando para que eu não terminasse e me pedindo uma chance para que ele pudesse cuidar da situação. Ele então convenceu seus pais a marcarem uma reunião entre ele e Kate na casa deles, onde eles finalmente tiveram sua última conversa. Seus pais sabiam o que ela estava fazendo comigo e deixaram bem claro para ela que não queriam mais nada com ela também. David e seus pais alertaram Kate que seu comportamento era quase insano e que se ela continuasse todos apoiariam minha decisão de levá-la ao tribunal. Não sei como,
mas Kate finalmente desabou e admitiu que precisava de ajuda. Ela se abriu com ele sobre como estava em espiral e não sabia como parar. Ela também revelou a todos que havia perdido o emprego e estava desempregada nos últimos meses, o que piorou sua saúde mental. Felizmente para ela, os pais de David intervieram e a internaram imediatamente em um hospital psiquiátrico onde ela poderia ser monitorada de perto. David reiterou seu desejo de não manter contato com ela, o que Kate finalmente aprendeu a aceitar. Ela me enviou uma mensagem de texto de desculpas, que na minha opinião parecia um pouco superficial, mas pelo bem dela esperava que ela se curasse. Quando David e eu finalmente nos casamos, decidimos não convidar Kate. Embora ela tivesse recebido alta e parecesse estar bem em sua vida, eu não queria nada com ela e todos respeitaram meu desejo. Ela me enviou flores me parabenizando pelo meu dia feliz, o que eu apreciei muito. Logo depois que nos casamos e voltamos da nossa lua de mel, Kate anunciou que ia se casar. Todos ficaram surpresos já que ninguém sabia que ela estava namorando alguém nesse momento, mas todos ficamos felizes por ela ao mesmo tempo, até descobrirmos que ela estava namorando um cara que conheceu durante sua internação no hospital psiquiátrico. Agora, só para dar a vocês todo o contexto, esse cara chamado James era esquizofrênico e alcoólatra, com tendências violentas de acordo com seus médicos. Compreensivelmente, os pais de David e Kate ficaram um pouco preocupados quando descobriram. Kate anunciou a todos que seu casamento aconteceria no mês seguinte e ela queria apenas David lá, e não eu. Eu meio que esperava isso e me senti aliviada por ela não ter me convidado, pois me poupou o tempo de inventar uma desculpa para não comparecer. No entanto, meu marido se sentiu ofendido por sua irmã ter convidado apenas ele e não a mim, então ele também não compareceu ao casamento. Aqueles que compareceram ao casamento nos contaram depois que o evento foi um pesadelo. Acontece que Kate e James estavam totalmente bêbados durante a cerimônia e não conseguiam nem repetir as palavras do padre corretamente. Durante a recepção, James continuou bebendo e ficou tão bêbado que começou a rasgar sua camisa e calça enquanto todos o olhavam horrorizados. Sendo esquizofrênico, James não gostou dos olhares e imediatamente atacou um garçom no evento, gritando sobre como o garçom parecia suspeito e estava escondendo algo. A família de James finalmente o acalmou e convenceu o garçom a não apresentar queixa contra James o pagando. No entanto, este incidente compreensivelmente assustou a todos e todos nós ficamos bastante preocupados com a segurança de Kate. Se James podia atacar um estranho qualquer, então qual era a garantia de que ele não a atacaria? David e seus pais tentaram conversar com Kate em particular sobre o comportamento estranho de seu marido, mas Kate parecia convencida de que poderia mudá-lo e fazê-lo ficar bem. Não importava o quanto seus pais tentassem alertá-la sobre os sinais de alerta, ela parecia convencida de que James nunca a machucaria de forma alguma. Eu gostaria de poder dizer que ela estava certa, mas como você já pode esperar, James a tratou exatamente como todos a avisaram ao longo dos anos. David e seus pais tentaram manter contato com Kate, mas James deliberadamente cortava seu contato com qualquer pessoa e a impedia de falar com alguém. Não podíamos abrir um processo contra ele porque Kate se recusava a aceitar qualquer ajuda. Em 2 ocasiões ouvimos que a polícia foi chamada à casa deles porque os vizinhos podiam ouvi-los discutindo e ficando violentos fisicamente um com o outro. Apesar de tudo, Kate nunca cedeu e parecia convencida de que ele era o cara certo para ela. 4 anos atrás engravidei do meu filho Tom. Todos estavam muito felizes. Para meu chá de bebê eu queria que Kate fizesse parte da celebração, então enviamos um convite a ela. Nunca recebemos nenhuma resposta dela, o que nos preocupou, então David decidiu ir até a casa dela para ver como ela estava. Acontece que James a tinha isolado completamente de qualquer comunicação conosco e jogado fora nosso convite para que ela nem soubesse. Não sei exatamente o que aconteceu, mas David compreensivelmente ficou furioso. Então ele e James trocaram algumas palavras acaloradas que não levaram a lugar nenhum porque Kate não achava que o que seu marido estava fazendo era errado de forma alguma. Frustrado, David foi embora e essa foi a última vez que soubemos dela. Nunca mais a contatamos, mesmo quando Tom nasceu. Seus pais também pararam de tentar convencê-la e todos nós apenas rezamos para que ela ficasse bem. Esses últimos anos após o nascimento de Tom foram completamente pacíficos e cheios de amor. David e eu nunca tivemos grandes problemas para começar, e agora ambos alcançamos um entendimento e ritmo maravilhosos em nosso casamento. Tom é uma criança muito curiosa e nos mantém ocupados com suas travessuras. Os pais de David nos visitam todos os fins de semana para que possam cuidar dele por algumas horas enquanto David e eu temos nosso encontro semanal. Isso nos dá um tempo livre enquanto os avós passam um tempo de qualidade com Tom. Tudo parecia estar indo bem até 8 meses atrás quando Kate apareceu na nossa porta toda enlameada e desgrenhada. Seus pés estavam sujos e ela não estava usando sapatos. Nós a deixamos entrar imediatamente e eu corri para lhe trazer um cobertor pois ela parecia estar tremendo. Não a víamos há anos, então não sabíamos o que dizer. David continuou acariciando seu cabelo e perguntando se ela estava bem. Kate parecia entorpecida e olhava para o nada em particular. Eventualmente ela nos revelou que tinha acabado de sofrer um espontâneo. Ficamos em choque enquanto ela continuava a contar como havia engravidado um mês atrás e pensou que James ficaria feliz por ela. No começo ele ficou, mas com o passar das semanas ele ficou cada vez mais desconfiado de que esse bebê a afastaria dele e que ela não o amaria da mesma forma. Eles brigavam muito e ele ameaçava misturar coisas em sua comida para fazê-la perder o bebê. Kate nos contou que acordou naquele dia se sentindo mal e quando foi ao médico descobriu que havia perdido o bebê. Ela se sentiu tão doente e entorpecida que não conseguiu entrar no carro e voltar para casa, então decidiu simplesmente caminhar. De alguma forma seu cérebro a levou até nossa casa, mas acho que ela deve ter caminhado pelo menos 20 quarteirões ou mais descalça. Ela não se lembrava porque não estava usando sapatos. Senti muita pena dela e imediatamente a abracei. Ela demorou um momento para registrar o abraço, mas quando fez me abraçou de volta. Ficamos sentadas
sentadas lá por 5 minutos inteiros enquanto Kate chorava lentamente em meus braços. Nós soubemos naquele momento que essa era sua maneira de pedir ajuda. David parecia pronto para confrontar James diretamente, mas eu o persuadi a chamar a polícia e notificar seus pais que estariam mais bem equipados para lidar com a situação. Seus pais ficaram incrivelmente gratos por ter sua filha de volta e garantiram que a apoiariam não importa o que acontecesse. Quando a polícia tomou seu depoimento, eles ficaram tão chocados quanto nós com os múltiplos abusos que Kate havia sofrido em seu casamento até aquele momento. James foi imediatamente preso apesar de seus protestos e ameaças. Ele continuou negando até o fim que não tinha nada a ver com o espontâneo dela, mas de acordo com o relatório médico de Kate, ela havia sido envenenada por ele, o que levou à perda do bebê. Resumindo, por causa dos problemas mentais de James e sua incompetência para ser julgado, o juiz o sentenciou a uma clínica psiquiátrica para tratamento por tempo indeterminado. Essa decisão foi obviamente frustrante, mas também ficamos gratos por ter Kate de volta sã e salva. Tenho que esclarecer que todos os meus sentimentos anteriores de animosidade em relação a ela haviam desaparecido neste momento. Como mulher me senti mal por ela e só queria esquecer nosso passado para que pudéssemos seguir em frente. Eu desejava apenas que Kate se curasse depois de todo esse sofrimento. Ela também parecia calma perto de mim e não era mais má. Quando sentimos que ela estava pronta, apresentamos Tom a ela, pois pensamos que isso ajudaria a se recuperar mais rápido. Ela se aproximou muito de Tom em pouco tempo, o que nenhum de nós se importou realmente, mas acho que este deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Ao longo das semanas ela encontrava maneiras de passar cada vez mais tempo com meu filho, aparecendo inesperadamente em nossa casa sem ligar primeiro. Ela estava morando com seus pais e os de David, então podia facilmente passar de carro. Ela insistia em dar banho em Tom ou ler histórias para ele dormir, o que a princípio parecia um gesto gentil. No entanto, sua presença crescente começou a ficar um pouco estranha. Chegou a um ponto em que Kate vinha quase todos os dias sem avisar e sempre encontrava um motivo para ficar mais tempo do que o necessário. Ela trazia brinquedos e presentes para Tom, sempre buscando se envolver em sua rotina diária. Ela também comentava de forma estranha sobre suas roupas ou sobre seu penteado, me dizendo como Tom ficaria melhor de tal ou tal jeito, o que me incomodava um pouco. Embora eu apreciasse seus esforços para se conectar com ele, começou a parecer que ela estava lentamente voltando aos seus velhos hábitos de me mimar. No entanto, desta vez em vez de seu irmão, era sobre meu filho e meu instinto materno se manifestou. Conversei com David, que me garantiu que talvez eu estivesse pensando demais e que sua irmã estava apenas tentando lidar com sua dor. Ele me lembrou como ela havia acabado de perder seu filho, o que me fez sentir culpada, então decidi deixá-lo em paz. Se cuidar do meu filho a fazia se sentir feliz por alguns minutos. Qual era o problema certo? Com o passar dos dias tentei o meu melhor para ser receptiva com sua presença em nossa casa constantemente. Ela começou a cuidar de Tom todos os dias quando estávamos no trabalho e até o levava para brincar no parque à noite. Às vezes, quando eu voltava para casa, notava que meu filho não demonstrava mais o mesmo entusiasmo por mim como sempre fazia. Ele nunca mais corria para me cumprimentar e me olhava com curiosidade depois que Kate ia embora. Eu tentava conversar com Tom sobre o dia e se ele tinha algum problema com Kate por perto, mas ele não participava muito da conversa. Meu filho, que sempre estava alegre perto de mim, parecia triste e menos entusiasmado. Como mãe, fiquei realmente preocupada com a mudança no comportamento do meu filho. Mas sempre que tentava conversar com meu marido sobre isso, ele gentilmente me dizia que eu estava pensando demais em coisas triviais. David tentava me garantir que era tudo coisa da minha cabeça e que Tom estava apenas crescendo. No entanto, a sensação incômoda dentro da minha cabeça continuava me incomodando. Então conversei com um dos meus colegas de trabalho sobre isso, que me deu o plano brilhante de comprar babás eletrônicas da Amazon e instalá-las no quarto do meu filho e na nossa sala de estar para ficar de olho em Tom. Essa foi uma ideia engenhosa e comprei 2 câmeras imediatamente. Nunca contei a David sobre isso, pois não queria que ele descartasse meus sentimentos novamente. Ontem voltei para casa e depois que Tom foi para a cama decidi verificar as babás eletrônicas que instalei. David estava assistindo TV no andar de baixo, então me sentei no meu escritório para assistir ao vídeo, que também tinha áudio. No começo era apenas Kate cuidando de Tom e brincando com ele. Ela parecia realmente boa com crianças. No entanto, imagine minha surpresa quando vi Kate tirar um livro de dentro da bolsa, algo que eu não tinha notado antes. Geralmente temos livros adequados para a idade para ler para nosso filho em seu quarto, mas este livro era diferente. Ela leu o livro para Tom antes da hora da soneca à tarde. Enquanto a ouvia ler a história, percebi que a história era sobre adoção e como uma mãe às vezes entrega seu filho para outra mãe para ser cuidado. Enquanto Kate lia a história para o meu filho, ela acrescentava como foi por isso que ela deixou Tom aos meus cuidados todos aqueles anos atrás, porque ela não estava pronta na época. Meus olhos se arregalaram de horror quando ela continuou a dizer ao meu filho que não importa o que acontecesse, ela sempre seria sua mãe verdadeira e que ninguém poderia amá-lo mais do que ela. Ela beijou sua testa e o deixou para tirar uma soneca. Minha mão tremia de raiva quando finalmente entendi a porcaria que ela estava alimentando meu filho por Deus sabe quanto tempo, o que claramente fez meu filho se comportar de forma estranha perto de mim. Essa pobre criança deve estar se sentindo terrivelmente confusa e simplesmente não sabia no que acreditar. Eu estava pronta para descer as escadas e pedir ao meu marido para nunca mais deixar sua irmã entrar em nossa casa, mas algo me impediu. Em vez disso, decidi tirar o dia de folga para poder passar um tempo sozinha com meu filho e descobrir exatamente o que
Kate estava lhe dizendo para fazer lavagem cerebral nele. Quando disse a Kate hoje que ela não precisava vir e tomar conta dele, ela surtou, insistindo que ama passar tempo com meu filho, mas eu disse firmemente para ela recuar e que eu queria passar o dia com meu filho. David me perguntou se eu estava me sentindo bem e eu lhe garanti que estava tudo bem, mas que eu só precisava de uma pausa. Mais tarde levei meu filho ao seu parque favorito para que pudéssemos brincar o dia todo. Comemos pizza e passamos o dia todo rindo e nos divertindo antes de iniciar a conversa que eu queria que meu filho se sentisse seguro perto de mim. Quando comecei a perguntar a ele sobre o que sua tia e ele estavam conversando, ele ficou um pouco quieto. Prometi a Tom que ele não estava em apuros de forma alguma e que eu só queria que ele soubesse que podia falar comigo sobre qualquer coisa. Foi quando meu filho revelou a verdade. Ele me contou como Kate estava tentando convencê-lo há semanas de que ela era sua mãe verdadeira, embora ele realmente não acreditasse nisso. Ela também lhe dizia como eu eventualmente o deixaria porque apenas mães verdadeiras amam seus filhos. Por causa de sua insistência, ele sentiu medo de me perguntar sobre isso caso eu realmente o expulsasse. Ele me disse que me amava e que não queria ir morar com Kate. Ouvindo essas palavras, meu coração se partiu por ele enquanto eu olhava para seu rosto cheio de lágrimas. Ele parecia tão pequeno e vulnerável, um contraste gritante com o menino alegre e brincalhão que eu conhecia tão bem. Me ajoelhei ao seu nível, peguei suas mãos gentilmente nas minhas e garanti a ele que tudo ficaria bem. Nós superaríamos isso juntos, não importa o que acontecesse. Eu o abracei com força, sentindo o peso de seus medos e dor. Eu me senti uma fracassada por não ter conseguido proteger meu filho dessa maluca. Garanti a ele que ele não tinha nada com que se preocupar e que eu e David cuidaríamos disso. No entanto, meu filho então me informou que David já sabia de tudo isso. Perguntei o que ele queria dizer e ele disse: eu perguntei ao papai e ele sabe sobre isso, mas ele me disse para não te contar nada. O sangue sumiu do meu rosto quando percebi que meu marido, apesar de descobrir o que sua irmã estava fazendo, escolheu protegê-la em vez de nosso filho. Ele já sabia de tudo. Eu não podia mais deixar meu filho perto dessas pessoas. Eu não queria que meu filho ficasse confuso e assustado com sua própria mãe. Eu era sua mãe e era meu dever protegê-lo disso. Rapidamente dirigi para casa e fiz as malas. Disse aos meus pais que estava indo para a casa deles e que se David perguntasse diríamos a ele que eu sentia falta deles e queria passar um tempo com eles. Felizmente para mim, meus pais me apoiam muito, então eles nem hesitaram em dizer que sim. Enquanto escrevo isso, já conversei com meus pais sobre tudo e eles estão tão chocados quanto eu com o que Kate estava dizendo ao meu filho. David me ligou quando deve ter voltado para casa e a encontrou vazia, mas tentei parecer o mais normal possível dizendo a ele que precisava de uma pausa da nossa casa e do meu trabalho. Ele pareceu curioso, mas eu lhe garanti que ficaria com meus pais por apenas alguns dias. Raramente brigamos, então acho que ele não pensou muito sobre isso, embora meu comportamento deva ter parecido estranho para ele. Estou tão em conflito agora, não tenho ideia do que devo fazer. Como devo enfrentar essa situação? Optei por distanciar meu filho e eu da irmã louca do meu marido. Atualização. Uau! Acordei com quase 600 comentários na minha postagem. Não acredito que tantas pessoas encontraram meu post. Usei todos os nomes falsos na minha história, então espero que nenhum dos familiares de David descubra que é sobre ele. Também para aquelas pessoas que estão me criticando nos comentários por não falar com meu marido sobre isso primeiro. Garanto que eu teria definitivamente falado com meu marido se meu filho não tivesse me dito que ele tentou falar com David sobre isso quando descobriu. Chame isso de instinto materno, mas o fato de meu marido saber há semanas sobre como meu filho estava se comportando de forma diferente comigo, mas continuava me manipulando, mostra que um confronto com ele não teria levado a nada construtivo. Eu também queria tirar meu filho imediatamente da situação e ele agora está muito mais seguro com meus pais aqui. Nenhuma psico pode alimentá-lo com mentiras e isso é tudo o que importa. Então, Kate tentou entrar em contato comigo várias vezes, me enviando várias mensagens insistindo que precisa ver meu filho e como ela sente falta dele. Pretendo colocar um fim nisso de uma vez por todas na próxima reunião familiar na casa dos pais de David neste próximo fim de semana. Essa reunião foi planejada com semanas de antecedência por mim, já que os avós de David estão visitando e pensei que todos nós poderíamos passar um tempo de qualidade juntos. No entanto, à luz dos eventos recentes, pretendo usar esta oportunidade para falar minha verdade e garantir que Kate não chegue perto do meu filho nunca mais. Atualização 2. Estou de volta com uma atualização. Finalmente confrontei David como planejado durante a reunião familiar deles. Eu estava tão nervosa antes de ir, mas decidi levar a gravação da babá eletrônica comigo para ter provas legítimas para mostrar a todos. Sem entrar em muitos detalhes e indo direto ao ponto, denunciei Kate na frente de todos durante o almoço. Ela pareceu abalada e tentou rir como se não fosse grande coisa. Então mostrei a ela a gravação da babá eletrônica e disse como eu havia gravado o que ela havia dito ao meu filho. Observei a cor sumir de seu rosto enquanto enviava o vídeo para o bate-papo em grupo da família para que todos pudessem ver do que eu estava falando. Seus pais ficaram horrorizados ao vê-la tentando convencer meu filho de que ela era sua mãe verdadeira. Depois disso, confrontei David e disse a ele como ele falhou em proteger nosso filho. Meu marido parecia realmente culpado, mas tentou se justificar dizendo que não pensou muito sobre isso e achou que isso ajudaria sua irmã a superar sua dor. Ele se sentiu dividido entre apoiar a recuperação de sua irmã e me contar sobre isso, mas no final das contas ele escolheu ficar quieto. Informei a ele que por causa de suas ações eu não confiava mais nele e não podia deixar meu filho perto dele ou de sua família nunca mais. Pela primeira vez em muito
muito tempo vi meu marido desmoronar em lágrimas, mas não recuei da minha decisão. Informei a ele que não podia deixar meu filho crescer em uma família onde seu pai se recusava a defendê-lo apenas para proteger sua irmã mentalmente doente. Os pais e avós de David e Kate se desculparam comigo e me garantiram que fariam com que Kate não chegasse perto do nosso filho nunca mais. Kate parecia totalmente humilhada, mas nem sequer teve a vergonha de se desculpar uma vez. David continuou justificando suas ações, mas eu não dei atenção. Saí logo após esse confronto pois meu trabalho aqui estava terminado e eu não queria mais nada com nenhum deles. Atualização 3. Vejo que alguns de vocês estão confusos com a minha decisão, então só queria esclarecer. Sim, pretendo me divorciar do meu marido. Sei que muitos de vocês queriam que eu desse uma segunda chance ao meu marido já que isso não foi inteiramente culpa dele, e eu concordo que David é um bom homem. No entanto, ser um bom homem não o torna automaticamente um bom pai. Só porque ele e eu nunca tivemos problemas não significa que ele era um bom pai para Tom. Ele deveria ter cortado isso pela raiz desde o início quando nosso filho veio até ele com dúvidas em vez de passar semanas tentando encobrir e me manipular. Nem eu nem meu filho podemos confiar nele novamente. Recebi Kate de volta à minha vida de braços abertos depois do que ela passou porque como mulher senti pena dela, mas no final ela provou exatamente porque nunca gostei dela em primeiro lugar. Eu entendo que o abuso que Kate sofreu foi extremamente traumático para ela, mas isso não significa que nosso filho deva pagar por isso. Ela era uma mulher adulta que claramente tinha problemas mentais para começar, mas pensamos que ela tinha melhorado. No entanto, o que realmente me surpreendeu foi a atitude do meu marido. O fato de ele escolher o bem-estar mental dela em detrimento do nosso filho prova porque ele nunca deveria estar perto de Tom. Ele sempre foi um marido tão solidário e eu pensei que podia confiar nele, mas desde o que aconteceu com Kate vi que ele claramente queria protegê-la mais do que a nós. Prometo que de agora em diante protegerei meu filho não importa o que aconteça. Estou confiante de que posso obter a custódia total do meu filho se expor o histórico familiar dele durante a batalha pela custódia. Ainda não temos uma atualização da OP.